Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus Amalho aqui do Vendo CRM e você está assistindo ao VendoCast, ou ouvindo caso você esteja nos acompanhando ali pelo Spotify. Hoje a gente tem uma convidada mais que especial, representando aqui uma empresa que é conceituada na consultoria de vendas, na consultoria comercial. Estamos aqui com a Beatriz Araújo e com o William Mitrucci. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aí reforçando, né? A gente está recebendo aí a Beatriz Araújo da DNA de Vendas. Muito obrigado por estar dando essa oportunidade para a gente, Beatriz. E vamos bater um papo aí bem legal para entender como que é a consultoria de vocês, como que vocês fazem essa metodologia DNA dentro das empresas. Muito prazer, eu agradeço pelo convite, né? Também muito feliz de estar aqui com vocês, William, Matheus, todo o pessoal da Vendo CRM. Bom, como vocês já falaram, né? Meu nome é Beatriz Araújo, eu sou sócia-diretora de uma das divisões da DNA. Hoje a DNA de Vendas é um grupo de empresas, né? Então nós temos uma divisão Enterprise. Temos a nossa divisão para pequenas e médias empresas, que é a qual eu faço a gestão. Temos a nossa agência de marketing digital e também uma ferramenta, o ISA, né, que é a nossa ferramenta de educação corporativa. Então, onde seria aí um complemento, né, de todo o trabalho da consultoria, ou então também para aquelas empresas que já têm um processo definido, né? Já trabalha bem todos os passos da venda, tem todos os indicadores, uma equipe já completa. Essa ferramenta ela serve aí para capacitação contínua, então a gente tem lá aulas gravadas para ajudar no onboarding, né, de novos colaboradores, além de aulas também online, ao vivo, com grandes especialistas do mercado. Perfeito, Beatriz. A gente vê que a bagagem tem mala pra caramba, né? É É, todo um é, know-how de mais de 20 anos trabalhando apenas com consultoria. Olha, eu tenho mais de 20 anos trabalhando com vendas. Eu tive minha carteira assinada pela primeira vez com 14 anos. Naquela época, era possível começar assim tão cedo, então eu trabalho com vendas desde essa época. E aí, então, quando a DNA nasceu, né, a Lúcia, que é a CEO da empresa, a DNA nasceu só mesmo com grandes empresas, né? Já mais ali a nossa divisão da Enterprise. Depois de um certo tempo, a gente começou a entender a importância da tecnologia, apesar que assim a Lúcia sempre o mestrado dela foi em marketing e ela foi trainee do Itaú na época, né? Também há 20 e tantos anos atrás. O Itaú, o banco, naquela época, só quem trabalhava com CRM eram os bancos. Sim. Então, acho que ela já tinha essa certeza da importância da tecnologia. E aí, então, depois de um certo tempo da DNA, ela lançou uma ferramenta que era um CRM também. E aí a gente trabalhou um tempo com esse CRM, mas depois a gente entendeu que não era o core do nosso negócio. Sim. Justamente por quê? Porque a gente entende que procura entender realmente a fundo a necessidade, a demanda, o negócio do nosso cliente. Então a gente não podia deixar ele preso a uma ferramenta, né? Sim. E então nós decidimos focar mesmo só na consultoria. Beatriz, hoje a gente nesse meio digital, cada vez mais a internet ela vem avançando e surge na internet aqueles famosos gurus da venda, né? Então aquele pessoal que fala que faz consultoria pessoal para vendedores, consultorias empresariais. Beatriz, vindo de uma especialista, eu quero que você me diga qual que é o papel da consultoria dentro da empresa? Para que nasceu a DNA de vendas? Bom, primeiro assim, de cara eu posso te dizer, Matheus, que nós não acreditamos, né? Como você falou, guru, passe de mágica, não é assim que as coisas acontecem. Eu entendo que nós entendemos a DNA, que a consultoria ela tá para a empresa, né? Assim como o médico tá para o paciente.
Então, da mesma forma que existem médicos especialistas, vão existir também consultoria especialista. Também acho que é importante a gente falar isso. Existem consultorias e consultorias. Então, a nossa consultoria, a DNA de vendas, o nosso foco é vendas. A consultoria, ela vai entender toda a demanda, a situação atual do cliente, fazer uma análise, né, um diagnóstico, para poder, então, definir como o médico faz um diagnóstico para poder entender o que o paciente tem. A gente também, dentro ali, né, da área de atuação que a gente faz, que a gente trabalha, né, que é o comercial, a gente vai ter todo esse entendimento para poder passar todo o direcionamento, né, o remédio certo, para que os objetivos sejam alcançados. E o paciente seja curado, né? É o objetivo. Bacana, bacana. E uma outra pergunta que muitos clientes têm quando a gente está falando de consultoria é quando contratar uma consultoria. Tem uns que acham que tem que contratar já no início, quando eles estão começando a empresa, outros acham que eles têm que startar a empresa e quando já estiver dando certo, né, eles contratam uma consultoria. Então, tem aí essa questão de ter um tempo para eu contratar essa consultoria? Eu costumo dizer também, né, que é bem melhor você construir do que você reformar. Então, quando a gente pega um negócio do início, é muito mais fácil, porque você vai desenhar todo um processo, todo um passo a passo, você vai fazer as contratações certas, né? Ou melhor, nem sempre estão certas, mas a chance de erro, né, ela diminui Ela bastante, até diminui. porque você tem um norte a seguir, né? Então, quando você começa já com uma consultoria de início no início, né, do negócio, as chances de mitigar erros, elas são maiores. Como você falou ali, né, a chance de você errar ela é bem menor, porque daí você vai contratar um vendedor mais certo, você já vai começar a fazer o processo de vendas, porque tem muitas pessoas que elas começam a vender, mas elas vendem de qualquer jeito, sem processo nenhum. Às vezes é porque tem um produto muito fácil de vender e acaba as coisas fluindo assim mesmo. Mas quando você tem uma equipe maior, você acaba encarando dificuldades daí de gerir essa equipe, de tirar resultados, indicadores, né? Ver aonde que a pessoa está errando e está acertando para poder melhorar lá aquele desempenho dela, né? Com certeza. É muito importante pensar que, para que você tenha um crescimento consistente e contínuo, você precisa, trabalhar em cima de dados. Aquela coisa, você só gerencia aquilo que você mede. E para que você consiga saber o que você vai medir, você primeiro tem que definir o que você vai medir. É por isso que, realmente, para que a gente consiga crescer depois, né, tendo um progresso contínuo, se você não tiver um processo bem definido, se você não medir todos os dados, você não vai ter informações consistentes para tomadas de decisões e justamente para isso, né, para poder gerenciar toda a equipe, todo o negócio. É a busca da previsibilidade, né? Com Porque não certeza. adianta eu vender, por exemplo, 500.000 esse mês e chegar no próximo mês e vender 100 mil reais. Só 20% do que eu vendi no mês anterior. Então, a gente tem que ter um processo bem estabelecido para que a gente tenha essa previsibilidade e todo mês a gente chegue na meta ou chegue naquele resultado que é o esperado. Na famosa Com receita previsível, né? com Isso. certeza. É verdade. Não adianta a gente ter aquele efeito serrote que a gente chama, né? Então, é justamente esse gerenciamento do processo que vai nos ajudar a ter essa previsibilidade, a entender os nossos números, a entender quais são os nossos acertos, aonde a gente está acertando mais, aonde a gente está errando mais, e conseguir ter ações corretivas, né, nos casos de gaps, para que a gente. E também
não só ações corretivas nos gaps, mas também naquele mês que a gente acertou mais, é conseguir entender o que a gente fez, que deu tão certo, né? Isso. E aí é onde entra a questão da previsibilidade. Replicar esse resultado nos próximos meses, né? Com certeza. E a tecnologia, nesse sentido, Beatriz, com certeza ela vem para ajudar. Então, uma Total. coisa que eu falo bastante é que mais importante do que você ter esses dados é você saber usar eles. Então, Beatriz, deixa eu perguntar, nessa jornada que você faz com os clientes, quais as ferramentas que você costuma mais utilizar no sentido de CRM, ERP? Como que elas ajudam vocês nas tomadas de decisões? Bom, primeiro para a gente não existe processo sem tecnologia. Uhum. Processo e tecnologia, eles andam juntos. É como a gente sempre fala, é como o coração para o sangue e o oxigênio. Então, o sangue e o oxigênio vão correr dentro das artérias do coração. A gente vai estabelecer todo o processo para que aí, então, a gente consiga espelhar dentro de uma tecnologia, de uma ferramenta, de um CRM, e aí, então, a gente comece a trabalhar. Esse é o primeiro passo. Lógico que um processo comercial, ele pode ser composto hoje, existem várias tecnologias. Quanto mais tecnologia se tenha, né, desde que elas sejam todas integradas, porque a integração também é muito importante, porque não dá também para você ter uma ferramenta aqui, outra ferramenta ali, outra lá, sem que elas se integrem, sem que elas conversem, porque senão você acaba tendo que, na hora de analisar os dados, você vai ficar catando milho, né? Você vai ter que ter ações humanas e a tua chance de erro ela vai aumentar muito. Primeiro, a gente vai fazer uma definição desse processo, para depois, então, a gente entender quais as ferramentas irão compor esse processo comercial. Agora, de cara, eu posso dizer para vocês que a essencial é uma ferramenta de CRM. Vai começar um negócio, processo e CRM é fundamental. Hoje a gente tem uma ideia, Beatriz, que alguns gestores, pelo que a gente conversa aqui, que muitos acham o contrário. Ah, minha equipe tem só 4 pessoas, tem só 3, tem só 5 pessoas e eu não preciso de um CRM. Aí que eles se enganam, porque é agora, neste momento, que você começa a formar uma base de cliente sólida para você trabalhar. Nenhuma casa você começa a construir ela pelo teto. Você começa a construir ela pela fundação. Então, o CRM, no começo da empresa, eu vejo que tem muita importância a longo prazo também. Então, hoje, eu uso ele para acompanhar um mês. E nesse mesmo período aqui, ano que vem, eu tenho um ano inteiro que eu consigo analisar dentro do CRM e fazer o outro ano ser totalmente diferente. Então, eu acredito que para você escalar, é inevitável que você tenha que ter visibilidade dos seus dados. Não existe como você ir para uma direção sem saber, sem ter a bússola, né? Vamos deixar assim então, Beatriz, os dados é a bússola da pessoa dentro da empresa. Com certeza, Você com sabe a certeza. direção a partir da bússola, que são seus dados, né? Uhum. Aí eu começo a dizer que, então, já que os dados são a bússola é o quê? Ela vai te dar a direção. O que te dá a direção é o processo. E aí, então, o processo dentro da ferramenta é que vão fornecer os dados. Porque se a gente não tiver um processo bem definido, conforme a necessidade de cada negócio, a gente acaba trabalhando de forma míope. Então, Matheus, como você falou, a bússola são os dados, né? Ela vai nos dar a direção. Então, a gente pode dizer que a bússola é o processo, né? Ela vai nos dar o direcionamento que a gente vai conseguir buscar dentro da ferramenta. Então, é importante que a gente tenha um processo bem definido para que a gente possa realmente utilizar a ferramenta da melhor forma. Então, como você disse, que algumas empresas, porque eu tenho poucos, né, poucos vendedores, é uma equipe ainda comercial pequena, eu não tenho necessidade de usar a ferramenta.
Ou então, muitas vezes também nós aqui, alguns clientes chegam para a gente dizendo, eu já usei ferramenta e não deu certo, não faz sentido para mim. Por quê? Justamente, se você não tem um processo bem definido, bem mapeado, muitas vezes a ferramenta ela acaba se tornando um elefante branco na mão do cliente, porque ele não consegue usar todas as funcionalidades, todo o potencial que a ferramenta tem para oferecer. Então, se a gente tem um processo bem definido, parametrizado em cima de métricas quantitativas, qualitativas, com os indicadores definidos, a ferramenta ela vai se tornar um canhão na mão dessa equipe comercial, desse gestor dessa empresa. E uma das coisas que essas empresas também que têm uma certa resistência com o sistema acabam fazendo é indo para planilhas, né? Mas a planilha, geralmente você tem que se debruçar em cima dela ali para você tirar resultados, né? Você tem que analisar um monte de dados, ficar olhando, às vezes não é em tempo real, porque daí um vendedor vai atualizar uma planilha, outro vendedor outra, enfim. As coisas elas não acontecem em tempo real, né? Você tem que ficar casando às vezes informação ali para que você consiga atingir um resultado, né? E pegando esse gancho de você não ter esses indicadores, essas informações de forma tão fácil, eu queria saber de vocês na DNA, na consultoria de vocês. Qual que é os principais indicadores que vocês analisam para entender que a empresa ela está dando resultado? Na realidade, a maioria das empresas que chegam aqui para a gente, até porque, como vocês falaram, né, a Farismol, nosso foco é em pequenas e médias empresas. Sim. Elas chegam e elas não têm dados, sabe? Quando a gente começa a fazer um processo de consultoria, a gente precisa fazer o diagnóstico, uma anamnese, né? Sim. De todo o cenário daquela empresa, né? Do comercial daquela empresa. E a maioria não tem esses dados, justamente por quê? Porque trabalha muito tempo em planilha, então ele tem certas informações estão numa planilha, outras em outras, aí se perdem, aí precisam ficar juntando dados. Então, o trabalho em planilha, ele não é produtivo, se torna até muito mais oneroso, porque o tempo que você tem ali, tendo que juntar dados, montar gráficos, fazer análises que não são em tempo real, né, como vocês falaram, isso daí torna o gestor, ele fica totalmente improdutivo e ele acaba gastando horas dele em algo que não vai, que ele poderia estar ali focando muito mais na questão estratégica, muito mais no acompanhamento do time, trazendo resultados mesmo para a empresa. Quando a gente pensa em indicadores, a gente trabalha dentro de cada negócio de forma totalmente customizada, né? Então, cada negócio existem aí indicadores inerentes, né, específicos. Mas a gente tem ali os indicadores básicos. Então, é justamente entender taxas de conversões, a taxa de conversão da equipe como um toda, a taxa de conversão individual. O processo ele é todo parametrizado, como eu falei, né? Ali a gente entende as métricas são definidas para que em cima delas a gente entenda quais os indicadores. Então, a gente vai entender também a parte quantitativa e qualitativa, né? Então, quais os indicadores de atividades, ticket médio, faturamento. Então, existem vários indicadores que são que a gente vai desenhar dentro do processo, entender, né, que melhor que realmente o que a empresa vai ter que acompanhar. E existem indicadores que eles são diários, indicadores que eles são semanais, indicadores que eles são quinzenais, trimestrais. Então, depende muito de negócio para negócio, mas a gente pode dizer que o básico é mesmo taxa de conversão, ticket médio, faturamento.
medir ali a quantidade e a qualidade das atividades também de cada colaborador. Porque às vezes quando a gente pega um resultado também muito diferente, ou não, e você vai analisar o funil, você vai ver numa análise geral, você consegue entender qual foi o teu resultado, onde eu perdi mais, onde eu perdi menos, né? Por Sim. que eu perdi? Então, se você tem o processo definido, você consegue ter essa visão. E aí, quando Sim. você vai ver, como a gente também falou anteriormente, aonde a gente ganhou mais, a gente vai realmente trazer aquilo para o time como um todo. Aonde a gente está perdendo, a gente também consegue fazer uma análise fina, né, no detalhe, Isso. e entender o porquê também, né? E aí conseguir resolver o problema. Analisar os motivos de perda, porque é através dos motivos de perda que a gente consegue melhorar. E Sim, também até analisar em qual etapa do meu processo que eu estou perdendo mais clientes. Às sim, vezes, eu estou perdendo muitos clientes em apresentação, mas sim. será que é ali na apresentação que o cliente ele está descobrindo que ele não tem o fit para o meu produto, né? Ele não serve para o meu produto, ou o meu produto não atende ele? Ou será que é a pessoa que está apresentando que não está sabendo mostrar realmente o produto para ele? Então, tem uma série de coisas que você consegue ir analisando através ali do CRM, né? Para que ele te dê informações para que você possa melhorar. Pensando assim, né, de uma forma até mais ampla, a gente vai avaliar ali todos os gaps dentro do processo, dentro de Sim. cada etapa. E vendo esses gaps com um processo bem desenhado, bem metrificado, trabalhado em toda a sua completude, tanto na parte técnica quanto na parte comportamental da venda, você consegue entender, de repente, eu posso estar ali tendo no funil, eu estou tendo um vazamento muito grande em proposta apresentada. Mas será? Aí eu tenho que descer a fundo e analisar. Dados vão me trazer a informação se Isso. o erro está. Será que o erro realmente está porque o meu vendedor não está encantando, ele não está usando as técnicas certas, Uhum. ele não está ali trabalhando técnicas de apresentação, identificando também as objeções, mas também eu tenho que entender, será que ele, desde o início, olhar aquele lead, aquela oportunidade, entender desde o início do meu funil, será que aquela oportunidade deveria ter ido até aquele estágio do funil? Uhum. Será que É, o erro está realmente ali naquela etapa, ou ela já veio errada desde Desde o início. antes, né, de chegar ali no meu vendedor, porque justamente eu não tenho ali um processo, eu não estou seguindo ali as técnicas certas dentro do processo. Técnicas, não só técnicas, volto a dizer, né, mas a venda ela tem todo um lado técnico e comportamental, e em cima disso, hoje a gente trabalha, né, as melhores práticas de uma venda consultiva. Beatriz, deixa eu perguntar. Quando a metodologia DNA, o método DNA entra na empresa, quais são os passos que vocês tomam? Então, por exemplo, você comentou agora comigo que às vezes o problema realmente está lá no começo do processo. Então, eu imagino que vocês já devem começar ali pelo ICP e a partir dali ir destrinchando todo o processo. Porque o que eu vejo que acontece muito é que às vezes o SDR ou o BDR, LDR, enfim, ele prospecta um cliente que está dentro do ICP, só que o ICP está errado. Ou às vezes o ICP ele não é tão bem definido quanto o gestor achou que estava. Então, as reuniões que chegam lá para o closer, pode ser o melhor closer do mundo, ele não vai fechar porque o cliente não tem o fit. E os dois, tanto o SDR quanto o closer, acham que o cliente está com um fit, só que o ICP está errado. Então, quais são os passos que a DNA toma para garantir esse sucesso na metodologia da DNA? Bom, a metodologia da DNA é uma metodologia pautada em 4 pilares: processos, gestão, tecnologia e pessoas.
Então, a gente começa realmente fazendo um diagnóstico, como eu falei para vocês, mapeando toda essa operação comercial, entendendo o cenário atual. Como você falou, ali a gente precisa, né, de informações mínimas para que a gente Sim, consiga começar o nosso trabalho. E a partir daí, então, a gente vai traçar um plano de ação para desenvolver todo o processo daquele cliente. Realmente entender, vou entender se o que ele está fazendo está certo, está errado, não está, a visão dele está certa ou a visão dele está míope, né? O ICP que ele está trabalhando é realmente que vai consumir o produto, o serviço dele ou não? Ele está apontando o canhão dele para o local certo, a porta de entrada, tom de voz, comunicação. Então, tudo isso a gente vai avaliar e fazer as correções e aí desenhar todo esse passo a passo para que ele tenha assertividade, né? Entendendo todas as etapas, os frameworks, né? Seja de qualificação, seja de vendas, né? Trabalhando de forma customizada, negócio por negócio. A gente não pode pensar aí de forma generalista, a gente tem que realmente ser especialista, olhar aquela empresa com um olhar clínico, crítico, tirar o importante da consultoria é até isso. Muitas vezes o dono, o gestor, por ele estar ali muito envolvido dentro do negócio, existe também elementos emocionais que não deixam que ele olhe para todas as possibilidades, analise todos os fatos, né, de forma fria, que é o que a consultoria faz. entendi. É por isso que a gente pode usar o exemplo ali de que psicólogos não atendem família. Justamente por isso. Porque quando você está à frente da empresa, você tem um olhar totalmente diferente. Nem sempre você consegue, né, Beatriz, ter esse olhar clínico, esse olhar crítico sobre a sua empresa. Então, acredito que a consultoria, ela vem como uma terceira visão também, Sim. para Uma que visão especialista, e né? uma visão, além de tudo, uma visão especialista, para que juntos a gente consiga alinhar o que a consultoria consegue entregar e o que o gestor está disposto a mudar. E aí alinhar as conversas e aí sim a empresa vai para cima. Acontece muito de ter um cabo de guerra dentro da empresa, por assim dizer, Beatriz? A gente, desde o início, Matheus, até antes mesmo do diagnóstico, a gente faz a gente alinha expectativas, né? A gente faz Legal. um alinhamento de expectativas. Perfeito. E a gente, de cara, já costuma dizer para os nossos clientes que, a partir do momento que ele está procurando uma consultoria, é porque ele não, o que ele está fazendo, ele não está dando o resultado que ele quer. Porque se assim estivesse, ele não estaria nos procurando. A gente só vai no médico quando a gente está sentindo alguma dor. Sim. Então, de cara, a gente já é muito taxativo nesse sentido. Lógico que a consultoria ela é sempre feita a quatro mãos, né? A gente tem todo o know-how, né? Conhecimento técnico, mas a gente não tem como entrar dentro do negócio e forçar, né? Aquelas pessoas. O médico não força, não abre a sua boca, vai lá e bota o remédio lá Sim. dentro da É, sua você boca tem para que tomar. tomar. Ele vai te dizer, olha, você vai tomar esse remédio de tantas em tantas, o remédio X de tantas em tantas horas por um determinado tempo e assim você vai fazer o teu tratamento. Se você chegar lá depois e falar para ele, doutor, eu tomei o remédio Y e de tanto, você não fez, se você não fizer nada do que o médico que é um especialista, que conhece, que está te trazendo ali as soluções. Se você não fizer da forma que ele está te trazendo, né, que ele está te receitando, então depois, como é que eu vou culpar o médico por eu não ter conseguido me curar? Então a gente sempre, desde o início, a gente gosta de deixar isso muito claro com os nossos clientes. Venda não é uma ciência, mas ela não é uma ciência exata, mas ela é uma ciência social. Então, a gente tem ali estudos que mostram o porquê de cada ação que a gente vai passar para aquele negócio, né, para aquele cliente. Você vem para resolver a dor dele mesmo, né? Vamos falar assim, nesse exemplo do médico que você estava falando, né? E já pegando esse gancho, quais que são os principais desafios que vocês
têm com as empresas, né? Aqueles desafios recorrentes, que você chega lá na empresa e vai tendo aquela dificuldade, como que vocês lidam com esses desafios? Cada empresa tem um desafio, cada processo, às vezes você também você encontra desafios, depende da etapa do processo que você está. Mas, inicialmente, como eu falei, o primeiro desafio é aquela empresa chegar para a gente com dados mínimos, porque ela não mede informações. Sim, Então, isso é um grande desafio. É um outro desafio também que a gente costuma ter é quando o gestor ele não tem uma posição firme de entender que ele precisa conduzir o negócio dele para o caminho que ele quer levar. Um exemplo, né? Os meus vendedores não gostam de usar CRM. Isso não existe, gente. Isso não pode, isso não existe. Como não gostam? Desde o momento que eu estou desenhando um processo, estou investindo numa consultoria, eu estou querendo melhorar, eu também tenho que ter essa visão de que a minha equipe vai andar dentro daquilo que a gente vai determinar. E isso que o dono, o gestor, né, está fazendo, não é uma melhora. Quando uma empresa melhora, todos que estão ali melhoram. Então, a gente costuma dizer que empreender, você não empreende só num negócio seu. É possível você empreender também dentro do negócio do outro. Então, para sim. isso, você precisa dar resultados. Tem um ditado que diz assim, né? Não é o rabo que balança a cabeça, é a cabeça que balança o rabo. Não existe isso, não quero, não vou colocar os dados, não gosta de usar CRM. E é bem É, comum. é Muito muito comum. comum, muito Muito comum. comum, muito comum. E aí, nessa hora, a gente realmente pega no pé. Uma outra coisa também que a gente, desde o início, né, a gente fala para o nosso cliente a gente não está aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Se é uma empresa que está começando agora, o objetivo dela é dar certo. Então, também ela nos procurou por isso. Se ela já é uma empresa que existe há algum tempo, com certeza ela tem muita coisa que ela faz certo. Sim, Mas se ela está nos procurando, é porque tem coisas a melhorar. Então a gente não vai passar a mão na cabeça de ninguém, a gente está ali mesmo. Nós somos contratados para apontar os pontos de melhoria. E os pontos de melhoria, algumas vezes, eles podem ter assim um 360, né? Realmente ser uma melhoria de 360. Então é muito forte. Quer dizer o quê? Que aquele gap ele é muito realmente está ali interferindo. Então é importante que o gestor tenha esse entendimento. E a gente é muito taxativo desde o início, senão o negócio não dá certo, não adianta. Se você sim. for fazer uma coisa meia boca, não adianta você ter um processo também maravilhoso, lindo, escrito, né, todo documentado e não colocar em prática. Falando sobre aquela questão que você comentou ali antes, aqui para nós aparecem muitas empresas que têm aquele vendedor que tem dificuldade com tecnologia. Então, quando a gente está conversando com o gestor, ele já vem e fala assim: ah, mas os meus vendedores eles têm dificuldade com tecnologia. Aí a gente fala: não, vamos fazer um treinamento com eles e tudo mais. Aí a gente vai, faz o treinamento com eles e ele não exige que a pessoa utilize o sistema, né? Então ele deixa a pessoa fazer do jeito que ela bem entender. E daí muitas vezes esse vendedor ele fica negociando tudo no WhatsApp, lançando tudo em planilha ou às vezes até escrevendo uma agenda de papel. E daí eu pergunto pro gestor depois, né? Tá, e agora, onde que tá as informações? Ah, tá na agenda dele, tá no WhatsApp dele. Tá, mas e daí se esse vendedor seu chega a ir embora, ele vai levar todas as informações junto com ele. São coisas básicas, né? A gente fazer com que essa pessoa que eu contratei, ela coloque as informações dentro de um sistema onde eu possa analisar e se por um acaso, por um motivo, essa pessoa sair da minha empresa, depois eu consiga reutilizar essas informações, trabalhar esses clientes novamente com um outro vendedor. Então, são coisas básicas, mas que às vezes a pessoa não enxerga isso.
O gestor ele precisa entender que o processo vai ajudar ele a ter dados, a ter informações. Esse processo ele precisa ser embarcado numa tecnologia para que ele tenha essas informações em tempo real, para que ele tenha Sim. um placar online, onde ele consiga ver como é que o time dele está jogando, como é que os negócios estão entrando, como é que as conversões estão acontecendo, aonde meu time está errando, para que ele realmente seja o técnico daquele time e ele consiga também intervir, né, no momento certo. Por isso que é importante o processo, e o processo ele ajuda nesse sentido. Então, esse processo ele vai definir as ações que serão trabalhadas. O que eu vou ter que colocar dentro do meu CRM? E aí também a gente define regras da política comercial desse time, né? Todo jogo tem uma regra. Qual é a regra desse time? Qual é a regra do nosso jogo? Então, a regra é essa. Todas as informações precisam estar imputadas dentro da ferramenta, dentro do CRM. Como o William falou, se eu não tiver isso ali dentro do meu CRM, aquele vendedor vai embora, leva aquelas informações e eu vou sempre estar dependente daquele vendedor ou daquela pessoa. Então, uma vez que eu tenho um processo desenhado, eles estão sendo trabalhados dentro da ferramenta, eu não fico preso a ninguém. Eu sou independente, eu consigo capacitar novos colaboradores, eu tenho as informações dos meus clientes, que eu vou conseguir dar continuidade, independente de um ou de outro. Entendi. E, Beatriz, quando o cliente já teve uma experiência ruim com consultoria, então ele contratou uma consultoria, não deu certo, enfim, o time não se aplicou como deveria, a abordagem de um cliente que já teve uma consultoria, nesse caso, muda? Como que vocês trabalham ele nesse sentido? Voltamos lá, né, à metáfora do médico. Você vai no médico e você não se identificou com aquele médico. É possível, pode acontecer. O que a gente vai fazer nesse sentido é fazer, né, o início, aquele alinhamento de expectativa, fazer aí um diagnóstico também, o diagnóstico, né, que a gente faz para ter todo o entendimento. E acho que aí mais importante ainda, né, já deixar ali os combinados feitos para que a gente consiga chegar nos objetivos. A DNA é uma consultoria de 16 anos de mercado, nós não nascemos ontem, nós já atuamos em mais de 950 empresas, ou seja, nós já trabalhamos mais de 950 processos de vendas. Então, quando você pensa nisso, né, dentro de um processo, quantas pessoas estão envolvidas, dá para você ter uma ideia, né, Sim. também do número de vendedores que a gente já trabalhou e já capacitou. Algumas consultorias têm ali no seu site, vai numa grande empresa, chega ali no Itaú, vai dar uma palestra gratuita, em uma outra empresa de peso, vai dar outra palestra gratuita para ter o nome daquela, né, a marca ali no seu site. Nós não. A DNA, todos os clientes que estão dentro do nosso site são clientes que são trabalhados, que nós desenvolvemos um trabalho junto com eles. E o que a gente sempre fala também, a gente não quer um cliente por um momento, isso não nos interessa. A gente quer realmente ser um parceiro. Nós queremos ser uma referência para aquele cliente. Por isso que nós temos parcerias, né, com várias ferramentas tecnológicas, mas não elegemos nenhuma exclusividade, justamente porque é o sucesso do cliente que vai tangibilizar o nosso trabalho. E é para isso que a gente trabalha. Os nossos consultores, eles, quando entram dentro de um projeto, eles têm como objetivo o case, né, daquele cliente. Então, a gente mira todos os esforços para que aquilo aconteça. Depois de todo esse processo que vocês definem com o cliente, todo o trabalho que vocês executam com ele, como que funciona o relacionamento com o cliente pós-consultoria? Depois que vocês
estabeleceram tudo, ele já está rodando, já está obtendo resultado já. Aí vocês continuam esse relacionamento por um tempo, o cliente ele vai continuar acessando vocês periodicamente, como que funciona? Tem várias formas, né, William? Dentro da nossa esteira de serviços, a gente oferece algumas opções. Então, como eu falei no início, a gente tem a nossa divisão, né, que é o ISA, que é justamente uma ferramenta de educação para que a gente possa dar continuidade, né, nessa educação corporativa. Existem também processos de mentoria contínua. A gente também trabalha com palestras, que é o forte da nossa divisão Enterprise, palestras, workshops. Então, nós entendemos que a educação corporativa ela precisa ser contínua. E justamente um outro ponto muito importante que a gente sempre fala né, nos nossos clientes, nos nossos trabalhos, que o processo criado ele não é um processo estático. Então, aquele processo que a gente vai trabalhar, o nosso objetivo é transmitir para o nosso cliente know-how, conhecimento, para que ele consiga multiplicar a nossa metodologia. E dentro do trabalho que nós desenvolvemos, é justamente passar para ele que o processo comercial é o tempo todo estar medindo, comparando e melhorando. Por isso é tão importante que a educação corporativa ela seja contínua. Por quê? Porque a gente está num processo de evolução constante. Tecnologia, inteligência artificial chegando aí, né? Também mudanças políticas, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Tudo isso faz com que o comportamento do consumidor também esteja mudando, né? Numa mudança constante. Então, a equipe, o processo, ela sempre tem que estar se abastecendo de conhecimento, qualificação, e a gente tem uma esteira de produto que oferece tudo isso para que o cliente tenha aí uma vida longa junto com a gente. É um relacionamento contínuo, né? Você faz todo o processo ali, vai ter um momento que você vai estar mais próximo, mas depois vocês têm essa ferramenta que eu achei muito interessante para a pessoa poder continuar evoluindo. E isso é muito importante, como você falou nos dias de hoje, porque se a gente para, uma hora alguém vai engolir a gente. A gente tem que estar em constante evolução, buscando conhecimento para que a gente possa cada vez mais executar um melhor trabalho. É isso mesmo, melhora contínua. Processo de melhora contínua. Isso. Eu Você- vejo que alguns gestores, na hora da contratação da consultoria, acham que vão ser em dois estágios, né? Aonde eles estão e aonde eles vão chegar. E, na verdade, a gente sabe, né, Beatriz, que não é bem assim. É um passinho de cada vez. Replicando, mudando, adaptando. Esse ciclo é o ciclo que dá certo. Não é o ciclo mais curto, mas é o ciclo que mais dá resultados. Passo de mágica não existe. Não existe. Tudo que for fácil, tudo que vem fácil, vai fácil. Nada é fácil. É um processo, é uma mudança interna da cultura da empresa. Então, isso não acontece num passo de mágica. Realmente dá trabalho. Mas aqueles que estão dispostos a realmente a executar, a colocar, né, todo o trabalho da consultoria, o conhecimento que é passado em prática, os resultados são muito positivos. A gente tem que ter constância em tudo que a gente vai fazer para que a gente chegue lá, né? Não Tudo. adianta também a gente estabelecer tudo, colocar tudo no papel bonitinho ali e fazer aquilo durante 1 ou 2 meses e depois começar a deixar de lado, né? Então a gente tem que ter constância em tudo que a gente vai fazer. Constância é a palavra, realmente é a palavra. Por isso que é tão importante a gente que toda empresa pense que precisa se ter um processo bem definido, precisa embarcar esse processo dentro dessa ferramenta, de uma ferramenta tecnológica,
e através dessa ferramenta, o processo bem definido, espelhado dentro da ferramenta, depois todo o gerenciamento é que vai trazer essa melhora contínua. Então tá bom, Beatriz. A nossa conversa foi muito boa. Obrigado por todos os esclarecimentos, por responder todas as nossas perguntas. E quero agradecer a tua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, como eu falei, né? Agradeço muito a oportunidade, agradeço o convite. Foi muito legal, um bate-papo muito bacana. Eu gostaria de deixar uma mensagem final para todo empreendedor, né? Para as empresas, para os gestores. É muito importante que a gente tenha dados, porque são esses dados bem definidos, bem analisados, que vão nos trazer previsibilidade e assertividade. E a consequência disso é aumento de resultados de vendas com maior rentabilidade também. Perfeito. Beatriz, então agradeço você por esta conversa. Foi uma conversa muito produtiva. Com certeza a gente quer que você participe aqui do VendoCast mais vezes. E para você que ficou interessado em conhecer melhor o trabalho da DNA de Vendas, você tem todas as redes sociais aqui na descrição do vídeo: Instagram, YouTube, LinkedIn. Vocês têm o podcast também, né, Beatriz? Ali, tanto no Spotify quanto no YouTube, o Ciência da Da Venda. Você venda. pode acompanhar eles e ficar mais informado também neste meio de empreendedorismo. O Vendocast, você também encontra ele tanto no YouTube quanto no Spotify. Pessoal, obrigado pela participação também de vocês, nossos espectadores, e até o próximo Vendocast.